Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque a semana 11 já está encerrada, está nos livros de história e fechou com a vitória do San Francisco 49ers sobre o Arizona Cardinals, jogo no México. A gente vai falar dessa partida, vamos falar também das notícias da última segunda-feira e trazer também o melhor e o pior desta semana 11. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, o seu comentário, tá? A sua interação aqui com o Toque Passa, mas diga aí quem você acha que foi o melhor da semana, o pior também. Fala o que você pensa aí dos 49ers, quem que é favorito, quem que é realmente candidato a levar uma vaga no Super Bowl, que é ir pro Super Bowl, então conquistar o grande título Vince Lombardi lá em fevereiro. Quero saber sua opinião, quero também que você se inscreva no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, tá? Temos um novo membro, o Ivo Stank, meu parça de Toque Passa NFL, podcast que rola nesta terça-feira, 6 da tarde, horário de Brasília, em ponto, 6 da tarde. Vamos passar limpo essa rodada, conversar um pouquinho o que vem pela frente, porque a semana já é curtíssima, na quinta-feira já tem jogo pra caramba aqui com o Thanksgiving, é sensacional, então faça parte do nosso clube de membros. Quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Tomara que o Ivo não ganhe, porque senão ele vai pedir uma dos Cardinals e eu não quero ser preso por tráfico de drogas. Mas vamos nessa então, vai. Roda a vinheta. Vamos lá, então, reforçando, 6 da tarde, tem Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Ivo, com o Sherman, a gente vai passar limpa a rodada, mas eu quero falar aqui dessa grande vitória do San Francisco 49ers sobre o Arizona Cardinals, jogo lá na Cidade do México, estádio lotado, festa, né? Era jogo com mando da equipe do Arizona Cardinals, mas a maioria da torcida era dos 49ers. O 49ers é um time muito mais popular, né? Pelos anos dourados que a franquia viveu ali, é um time que vive os melhores momentos do que o Arizona Cardinals, mas então é uma grande vitória com um show de Jimmy Garoppolo, com 4 passes para touchdown, uma vitória por 38-10, um passeio, um atropelamento. Eu só não vou dizer que foi um atropelamento, porque para ter atropelamento alguém tem que estar na frente, né? Você tem que passar por cima de alguém, e o pessoal da defesa dos Cardinals fazia questão de não ficar na frente. Assim, para não ser atropelado, eu vou abrir o caminho, vou abrir o espaço e vai tranquilo. Os garotos de Cliff Kingsbury não tiveram chance nenhuma contra o time do Kyle Shanahan, né? Não contaram com o Kyle Murray, é claro, a gente tem que falar aqui, né? O quarterback estava lá com a lesão muscular, ficou de fora. E aí tiveram que jogar com o Colt McCoy. Em pleno 2022, ter o Colt McCoy como o quarterback é complicado. Terceira vitória seguida dos 49ers, que assumem a ponta na NFC Oeste, né? Empatam 6-4, 6-4 com a equipe do Seattle Seahawks, mas venceram o confronto lá na semana 2, aquele confronto direto. Então, o primeiro critério de desempate no confronto direto tem vantagem dos 49ers, que estão na frente, estão liderando a divisão. 4 passes para touchdown do Jimmy Garoppolo, como eu falei aqui, né? 2 para o Ayuk, 2 para o George Kittle, e o camisa 10, né? O camisa 10, em época de Copa do Mundo, a gente sempre valoriza mais a camisa 10. O Jimmy Garoppolo, a gente sabe as limitações que ele tem, mas, cara, você não precisa passar a bola por 200 jardas, não precisa ficar no ar pelas 100 jardas, para atravessar o campo inteiro no ar. Você joga dentro das suas limitações, o Jimmy Garoppolo sabe as suas limitações, e isso é muito favorecido quando você enfrenta uma defesa que cede tantas jardas após a recepção. É impressionante a dificuldade que a equipe dos Cardinals tem de parar uma jogada depois que o passe já é feito. Quando a bola tá voando ainda, pô, aí é mérito do quarterback, é mérito do recebedor, a gente entende, mas nesse caso aqui é muito problema da defesa, né? É um time muito mal construído. Se você não assistiu os melhores momentos, eu queria pôr aqui, mas a gente não pode, a NFL trava tudo, a NBA deixa botar vídeo do que quiser, mas a NFL trava todos os vídeos aqui. Se você não assistiu os melhores momentos, procure lá no site da NFL, né, no YouTube aqui da NFL, tem no site da ESPN também. Veja os melhores momentos que você vai ver. Cada touchdown era um show de jardas após a recepção. Isso falando só dos touchdowns, fora as outras tantas jogadas que a gente teve nessa partida. Então foi um jogo que você percebia claramente a pouca qualidade da defesa do Arizona Cardinals. O último touchdown do jogo é do George Kittle. O Troy Aikman, na transmissão da ESPN americana, ele até falou assim, olha, é constrangedor você olhar a defesa, né? Porque é um passe que acontece, tem um movimento todo pro lado direito, o Jimmy Garoppolo faz a volta aqui, passa na linha de scrimmage pro George Kittle,
que, nas primeiras 10 jardas não tinha ninguém próximo, ok, ali, né, o movimento foi muito bem feito, mas depois disso já passa a ter gente na linha aqui, já passa a ter, e ele corre as 32 jardas como faca na manteiga, ele passa quase sem contato, e eu não tô pedindo para você derrubar o George Kittle, pô, um cara grande, um cara difícil, não, ali era um empurrãozinho e ele já pisava fora do campo, era uma das coisas mais fáceis que você podia fazer, e ele passa por todo mundo, ninguém é capaz de empurrar o George Kittle pro lado, tá? 32 jardas com 32 de touchdown, 32 jardas ganhas após a recepção. Teve touchdown de 39 jardas do Deebo Samuel correndo também, passando por todo mundo. Teve outro touchdown no Kittle, que foi um passe de 39 jardas, mas o passe mesmo, a bola voou ali umas 20 jardas. 19 jardas ele conquistou com as pernas. Se você olhar o primeiro touchdown do Ayuk, cara, que rota maravilhosa. O que ele faz ali é proibido em 25 países. Né? Ele humilhou. Pô, os defensores têm família. Pensa nisso, Ayuk, né? A rota é muito bem feita. A vitória dos 49ers não precisou nem se esforçar muito. Parecia brincadeira de criança, tá? Parecia brincadeira, porque de fato encarou um time mais fraco, o Arizona Cardinals. Pareceu, ele transpirou um time derrotado, tá? 4-7 e de cara, assim, você olha e fala assim, esse time aqui é um time para ser derrotado a todos os instantes, tá? O Colt McCoy foi lá, 24 de 84, 218 jardas. O Dort foi o principal recebedor, com 9 recepções, 103 jardas ali, né? A gente teve o Hopkins com 9 recepções, 91 jardas. O único touchdown da equipe do Arizona Cardinals foi com o Connor correndo com a bola. Teve 14 carregadas, 42 jardas. Não desenvolveu esse ataque terrestre da equipe também não tinha, né? O ataque, não só a questão do McCoy, a defesa dos 49ers é uma defesa muito forte. Arizona precisa arrumar. Arizona precisa arrumar a casa. Eu acho que o primeiro passo para você arrumar essa casa é mandar embora Cliff Kingsbury e companhia. Acho que todos os torcedores dos Cardinals concordam comigo. O trabalho dele é questionável demais, para falar o mínimo aqui, né? Quando começa bem, se desmancha. Quando começa mal, aí é de mal a pior. Não é um time que consegue fazer ajustes para melhorar, né? É um time que parece que, a partir do momento que ele é manjado, o que ele vai fazer, ele não consegue se arrumar. E isso aqui, mais nessa temporada, começou manjado e tem sido assim por diante. Então, eu não esperava nada do trabalho do Cliff Kingsbury, que achava um técnico fraco no college football, e de lá mesmo não saiu absolutamente nada. São Francisco, cara, embalou, hein? Esse time aqui, o pessoal tem aquela história de falar que a partir do Thanksgiving é que o time mostra se vai brigar por uma coisa, e os 49ers estão arrumadinhos, estão brincando, tá? Ó, bonito de ver esse backfield, Elijah Mitchell dividindo bastante com o Christian McCaffrey, né? Olhando estatísticas, inclusive aqui, o Mitchell acabou assumindo a posição ali no segundo tempo, teve 9 carregadas, 59 jardas, o McCaffrey foi até um pouco poupado, digamos assim, 7 carregadas, 39 jardas, o Deebo Samuel também correu muito bem, né, no touchdown lá, então, cara, tá muito bem correndo com a bola, recebendo, tem peças demais, o Deebo recebe muito bem, o Kittle é um dos melhores tight ends recebendo a bola, o Ayuk, você tem recebedores muito bom, o McCaffrey recebe bem a bola, então esse ataque funciona azeitadinho, né? E o time D, cara, ele sabe das limitações dele, e o Shanahan sabe disso, então não force o Jimmy G para dar um passe de 50 jardas no ar. Passa curto e aproveita o elenco que você tem. É um elenco versátil que sabe receber a bola e depois fazer o que tem que fazer com ela, né? Abre o olho com esse time dos 49ers, porque eu acho que tá crescendo na hora certa, tá arrumadinho. Eu tinha dúvidas com relação ao Trey Lance, e eu acho que com o Jimmy Garoppolo ele fica um pouquinho mais previsível nesse momento. A gente sabe que ele é um bom gerente, né? E a última vez que o Jimmy G passou para 4 touchdowns numa mesma partida foi na semana 14 de 2019. 2019, quando eles chegaram no Super Bowl. Cara, eu não sou hater do Jimmy Garoppolo, eu não tô passando pano para ele, eu sei as limitações que ele tem, só que ele é um cara que já levou um time para o Super Bowl, já levou um time para a final de conferência. Tem que ter mérito do quarterback, tá? Quarterback não adianta, mas o time era muito forte e carregou o cara. Não é assim que funciona. Um pouquinho, no mínimo, você tem que fazer. Né? O restante do time leva até certo ponto. Mas o seu quarterback tem que fazer um mínimo de esforço e o Jimmy Garoppolo faz esse mínimo de esforço, coisa que outros quarterbacks não fazem. Um deles, por exemplo, a gente vai falar aqui com entre os piores. Mas vamos lá, vamos passar aqui por mais notícias.
Antes de ir para os piores, passar por algumas notícias aqui. Começar com a equipe do Denver Broncos, dispensou o Melvin Gordon, né? Mais um jogo, mais um fumble, o inimigo da end zone, porque, de novo, ali na linha de 2 jardas, ele solta a carne no finalzinho do primeiro tempo. Ali tinha a chance de colocar um placar, uma vantagem sobre os Raiders e ir para o intervalo bem com moral, e ele solta a bola. O time consegue recuperar a bola ainda, chuta o field goal, é bloqueado, porque toda desgraça é pouca, né? Quando a coisa tá indo mal, vai de mal a pior. E ele acabou sendo dispensado. Ele era o principal corredor do time, com 90 tentativas de corrida, né? Principal corredor, o maior número de carregadas da equipe dos Broncos na temporada, 318 jardas, mas não tem como, né? Não dá para citar. Tudo tá muito ruim. Agora, quando você consegue ser um ponto negativo num ataque que tudo tá ruim, meus parabéns para o Melvin Gordon. Lesões, temos muitas lesões para falar. Kyle Pitts foi colocado pela equipe do Atlanta Falcons na Injury Reserve, né? Os Falcons também colocaram lá o Taquan Graham, né? O jogador de linha defensiva, mais um jogador que foi colocado no ER. O Kyle Pitts saiu no comecinho do terceiro quarto, né, da partida contra os Bears, teve uma torção no ligamento do joelho, não é uma ruptura, né, é o MCL ali, né, foi o medial. Não se sabe ainda se ele vai passar por cirurgia, o pessoal lá falou que está analisando ainda, se vai ter que fazer a cirurgia ou se dá para fazer um tratamento mais conservador aqui, você lidar uma recuperação normal para ver se ele volta ainda nessa temporada. Se for para cirurgia já acabou mesmo, mas ele está fora aí pelo menos por mais 4 jogos. O Kyle Pitts, o tight end da equipe dos Cardinals. Mais uma lesão, a gente vai emendar aqui todas as lesões. No mesmo jogo, nos minutos finais, nos instantes finais, naquela última campanha da equipe dos Bears, que acabou com uma interceptação do Fields que selou a vitória dos Falcons, o Fields teve uma lesão no ombro esquerdo, né? O ombro não passador. Segundo o técnico Matt Eberflus, a situação do quarterback vai ser avaliada diariamente, né? Aquele day-to-day. O próximo jogo é contra os Jets. Então a gente não sabe ainda se o Fields vai ter condições de jogar. Ou então se eles vão ter que apelar para o Trevor Siemian. E aí é aquele ponto que a gente sempre fala. Ter jogador ruim no seu elenco, mas ele é quarterback reserva, ele não vai jogar porque o titular é o Fields. Uma hora ou outra, você tem um cara ruim no seu time, a certeza é que ele vai entrar. Isso é óbvio, não tem como. O cara é ruim, ele dá um jeitinho de entrar, você vai precisar usar ele, e o Trevor Siemian é esse caso. Não está descartada a possibilidade de ser um fim de temporada para o Fields, que vinha nesse crescimento, né? Começou muito mal, mas cresceu muito e se tornou um destaque, o pessoal apostando bastante nele, mas vamos ver como é que vai lidar essa questão do ombro dele. É o ombro não passador, mas como ele é um cara que tem muito contato, corre muito com a bola, a lesão afeta claramente o seu jogo, a gente vai ver se ele vai voltar ou não. E na equipe do New York Giants, mais más notícias, depois da derrota para os Lions, o recebedor Wan'Dale Robinson está fora da temporada. Ele teve uma ruptura no ligamento do joelho, ACL, o famoso ACL, na derrota para os Lions, né? Foi ali no comecinho do quarto período, teve uma partidaça, foi a melhor partida da carreira dele, calouro, né? Primeiro ano ali, teve um touchdown só na temporada, mas foi o primeiro jogo que ele conseguiu atingir as 100 jardas, cravou as 100 jardas pela primeira vez na carreira. E o grupo de recebedores dos Giants, que já não tem ninguém, perde mais ainda uma pessoa, né? Os caras vão estar torcendo, ia ter visita do Odell Beckham, eles vão torcer para o cara, quem sabe, pensar em voltar lá para Nova York, porque perde mais uma peça, mais um alvo para o Daniel Jones. Os Giants também souberam que o Adore Jackson, cornerback da equipe titular, teve uma torção no ligamento do joelho, o MCL, o medial, e também deve perder um tempinho, tá? Pode ser de 4 a 6 semanas. É mais um problema para a equipe dos Giants. Tão problemática aí. Me decepcionou, né? Gostei pouco do que eu vi no final de semana contra os Lions e ainda perde alvos, então fica complicado. Vamos lá, então, eleger o melhor e o pior dessa semana 11 aqui. Vou começar com... Cara, eu fiquei bem na dúvida com relação ao melhor jogador. Eu tenho algumas peças interessantes, acho que a gente teve boas atuações. Eu acabo elegendo, mas eu vou colocar até uma enquete aqui para você eleger também na aba comunidade, porque eu vou colocar o prêmio pro Tony Pollard, né? Foram 189 jardas de scrimmage pro running back da equipe do Dallas Cowboys no atropelamento sobre o Minnesota Vikings. Ele teve 6 recepções, 109 jardas e 2 touchdowns recebidos.
15 carregadas para 80 jardas correndo com a bola. Então, cara, ele foi um grande destaque, ele foi um diferencial, ele mudou essa partida, foi um atropelamento dos Vikings e ele teve um papel fundamental nessa história toda. Então, eu coloco o Pollard como o melhor, mas eu fiquei na dúvida. Eu fiquei muito na dúvida, por exemplo, do Travis Kelce, que fez uma partidaça contra a equipe dos Chargers, foi também o diferencial, foi o que fez 3 touchdowns recebidos, 115 jardas em 6 recepções. O Mahomes também poderia ter nessa parada toda aqui. Para mim, ele dispara agora como favorito a ser o MVP da temporada. O Jamal Williams, né, dos Lions, também merecia o prêmio, teve 3 touchdowns ali, 64 jardas, 17 carregadas. Eram nomes que poderiam estar nessa disputa, né? Ficaria entre o Kelce, o Pollard e o Jamal Williams, mas eu acabo elegendo o Pollard. Acho que o total de jardas, os 2 touchdowns e de fato ali o quão diferente ele foi nesse jogo, eu fico com o Pollard como o melhor jogador. Para pior jogador, eu não vou colocar enquete nenhuma, porque para mim é disparado. O pior do mundo é disparado o Zach Wilson. O que foi nessa temporada, nessa semana 11, tá? Na derrota da equipe dos Jets sobre o New England Patriots. Ele foi mal dentro de campo, ele foi mal fora de campo. Ele teve 9 passes completados em 22 tentados para 77 jardas, tá? Ele não teve interceptação, ele não teve passe para touchdown. E não teve interceptação porque o pessoal dos Patriots aparentemente não quis, né? Teve uma corda ali fazendo um malabarismo com a bola, que era uma interceptação clara, óbvia e evidente ali em cima do Zach Wilson, mas ele conseguiu ser horrível. Cara, olha, é uma das piores atuações que eu já vi de quarterback em muito tempo. Em muito tempo. O Zach Wilson foi uma coisa deprimente. Ontem até o técnico Robert Saleh estava acompanhando a entrevista coletiva, ele foi perguntado se o Zach Wilson seria o titular na semana, se ele seguiria como titular. A gente vai lembrar quando ele voltou de lesão, o cara cravou lá, não, o Zach Wilson é nosso quarterback até aqui, até o fim da temporada, né, não vai rolar, o Flacco caiu para terceiro, o Mike White ficou como segundo, e aí ontem ele já falou assim, não, a gente vai deixar todas as possibilidades abertas, aqui a gente vai colocar todas as opções em cima da mesa. Aí ele foi perguntado, mas assim, tipo, você vai colocar ele como o titular no final de semana contra a equipe dos Bears? E ele falou assim, olha, ainda não, antes a gente tem que terminar de avaliar algumas coisas e tá claro que tá acabando o tempo do Zach Wilson lá na equipe dos Jets, né? Cara, muito ruim. E quando você tem as opções Mike White e o Joe Flacco e você pensa ainda em colocar algum desses 2 caras no seu time, é porque você é um quarterback muito, muito, muito ruim e o Zach Wilson foi demais. Tava revendo o jogo. Eu fiz isso, né? Não basta ser horrível, mas eu fui rever porque eu quis avaliar um pouquinho mais sobre o Zach Wilson. Às vezes você está assistindo um pouquinho mais focado com outros jogos também, tinha Red Zone ao mesmo tempo, assistindo muitas coisas, e eu não prestei tanta atenção assim. Então eu quis lá rever os lances, e cara, é impressionante, é pior do que eu tinha imaginado, né? É muito pior. Tem um check down pass, né, que é aquela hora que você vai lá, olha para o fundo, não tem ninguém para passar a bola, você olha para o seu lado, você tem um running back, um tight end ali, o caso era o Braxton Berrios, né, o recebedor que faz de tudo no time. Claro, a uns 10 metros o Berrios, ele é um passe muito tranquilo, ele vira e manda por cima do Berrios. Ele erra um passe de 10 metros sem ninguém. O pocket estava limpo, não era que tipo assim, tinha pressão em cima dele. Não, ele só fez a leitura, viu que ia ser complicado, que não tinha ninguém lá no fundo do campo, e aí ele vai para um passe simples aqui, um check down, tranquilaço. Né, com o Berrios vazio, livre, ele tinha umas 10 jardas para correr antes de ter o primeiro contato, e ele erra um passe. Mais uma vez eu queria colocar os vídeos aqui, mas não dá, eu vou colocar no meu Twitter, né? Vou até colocar aqui, ó. Para você seguir lá no Twitter, que eu vou colocar o vídeo, um compilado que apareceu dos melhores, piores momentos do Zach Wilson. É cada passe patético mesmo. O McCourty não conseguiu fazer interceptação porque basicamente ele não quis, acho que ele não estava esperando um passe tão mole na frente dele. Muito passe, leitura errada, jogador livre do lado aqui, ele não consegue perceber. Muito, muito, muito mal mesmo o Zach Wilson. Eu não sei se ele tá preocupado com as festinhas da mãe dele, com as amigas, o que tá acontecendo, mas é um cara que é uma decepção tremenda, tá? Eu gostei da pique do Zach Wilson no draft, eu achei que ele tinha potencial, eu achava que ele poderia vir a ser um quarterback. Primeiro ano decepcionante, mas normal, primeiro ano de quarterback, né? Ele tem um braço potente, ele vai conseguir, vai melhor, mas ele regrediu. Fiquei com a impressão de regressão na pré-temporada, no pouquinho que ele jogou, né? Aquele
primeiro jogo da pré-temporada, que ele se machuca depois ainda. Falei aqui no Toque Passa que a impressão é que ele seguia o mesmo cara, né, fazendo leitura errada e afobado, tentando resolver algumas paradas que não dava. Foi muito mal no jogo contra os Patriots, né, lá em Nova York. Ele foi o culpado pela derrota dos Jets lá em Nova York. E agora ele não colaborou com essa vitória e ainda foi perguntado, né, depois do jogo, se ele achava que tinha deixado os companheiros dele de defesa na mão. Afinal, a defesa parou os Patriots ali, 3 pontos, os Patriots do jogo inteiro. Né, o touchdown sai do special team. E aí, você acha que você deixou? Não, seco, tá? Sem pensar, meteu seco. Cara, por mais que você não ache, por mais que você esteja bravo, por mais que você pense em muita coisa, dá uma mentida pelo menos, sabe? Seja político, fala assim, ó, cara, de fato, né? Eu poderia ter entregue alguma coisa a mais, eu poderia ter feito uma coisa ali, o pessoal fez a parte deles ali, eu não consegui, o ataque não rendeu como a gente imaginava, não deu certo. Minta, tá? Na frente das câmeras, minta, tá? Porque ele se queimou com o time inteirinho. Para mim, o Zach Wilson acabou sua passagem e ele foi péssimo do péssimo. Por isso que eu quis fazer um destaque maior aqui sobre o pior jogador, porque o Zach Wilson me decepcionou. Acho que decepcionou. Tinha muito torcedor dos Jets empolgado, achou uma bela pique no ano passado no draft, mas ele está conseguindo ser o pior quarterback da classe do ano passado, tá? Mac Jones, falei aqui, os números bons dele no jogo, tem problemas com o Matt Patricia, então eu avalio um pouquinho. Ele não evoluiu como a gente imaginava, mas é difícil evoluir com o Matt Patricia e Joe Judge, né? Quem sabe ele possa fazer alguma coisa melhor num próximo ano quando os Patriots resolverem contratar um coordenador ofensivo. Agora, o Zach Wilson tá num time arrumadinho, certinho, tá? Com um bom treinador, com boas peças, com... Ó, não vou dizer que dá pra ser melhor, porque pra ser pior não tem como. Esse é o ponto. Eu acho que é complicado a gente imaginar como que o Zach Wilson poderia ter ido pior do que ele foi. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Curta o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e lembre-se, 6 da tarde de Brasília, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado que tem live comigo, com o Sherman, com o Ivistank. A gente vai falar muito de futebol americano, a gente vai descer o pau aqui no Arizona Cardinals e eu vou continuar falando mal do Zach Wilson. Aquele abraço!